Então lá, pessoal, vamos aqui para a nossa aula do dia 14 de maio. Nessa quinta-feira eu vou enviar apenas 2 vídeos para vocês, porque hoje vocês também terão aula da professora Sandra de inglês e o vídeo de educação física do professor Marcelo, tá bom? Eu acredito que o professor Marcelo vai estar enviando apenas um vídeo por semana, tá? Então, hoje é o vídeo dele e a aula com a teacher Sandra. Então, eu fiz com vocês a aula de matemática e a segunda aula agora é história. Hoje comigo são só essas 2 aulas, tá? Eu vou pedir para que vocês abram então a apostila de história, só um pouquinho na página 33, para eu fazer uma correção aqui da última atividade que nós fizemos da aula de história, tá? Tá aqui, ó, diálogo com o texto. É essa página aqui que tem esse quadro, ó. Tá bom? Eu vou dar o exemplo que eu tenho aqui e vocês fizeram de vocês. Então, ó. Cite e explique que descoberta foi decisiva para o surgimento das primeiras cidades. Então, eu vou ler aqui a resposta. A descoberta da agricultura foi determinante para o surgimento das primeiras cidades. Essa é a resposta correta, tá? A questão número 2. Quais fatores interferiram na escolha do local das primeiras cidades? As primeiras cidades situavam-se próximas aos rios, que eram fundamentais para a sobrevivência de um povo ou daquele grupo, ok? Depois tem o quadro. E o quadro eu falei para vocês que poderiam escolher 2 desses povos. No meu tá aqui, ó, eu vou aproximar para vocês verem, tem aqui a Mesopotâmia e o Egito. Então tem aqui as diferenças e as semelhanças desses 2 grupos aqui, desses 2 povos, tá? Essa daqui é a resposta que tem no meu. Eu já tinha lido para vocês na outra aula os exemplos, tá bom? Então vocês observem aí, tá? Então só para vocês saberem, Mesopotâmia, diferença, ó, no Egito, diferença da Mesopotâmia. No Egito, todas as terras pertenciam aos faraós que recebiam impostos dos cultivadores e agricultores. E semelhanças, lá na Mesopotâmia, as primeiras cidades surgiram próximas aos rios, o que facilitaria a agricultura local e a sobrevivência dos grupos e povoados. Eu aproximei bem aí, né, a foto aí, a página para vocês. Quem quiser completar aí como a minha, porque às vezes você não conseguiu fazer, você pode estar fazendo isso, bom? Agora, vamos para a lição de hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem, então, a apostila na próxima página 34. Então, nós vamos falar hoje sobre os povos da China. Eu vou fazer a leitura do texto para vocês. Bom, vamos lá? Ó, a civilização chinesa teve origem aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, no vale do Rio Amarelo, Rio Huanghe. Observe no mapa, tá? Ele aparece aqui nessa parte roxinha aqui, tá? O rio tá aqui, olha, esse rio que eu acabei de falar, esse nome bonito, Rio Huanghe. Os chineses cultivavam cereais e arroz em um tipo de solo muito fértil, de coloração amarela, e também criavam porcos, cachorros, bois e cabras. As aldeias surgiram ao longo desse rio e, após alguns séculos, com o aumento da população, agruparam-se em vários reinos. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, ocorreu a unificação dessas aldeias sob o domínio de um rei. Isso aconteceu também lá no Egito. Vocês lembram? Eu acho que eu já até comentei sobre essa página aqui com vocês, tá? Eu acho que eu já expliquei essa página assim, ó. Entretanto, devido a um longo período de lutas, o governante de um dos reinos, Qin Shi Huangdi, venceu as forças de outros reinos, reunificou a China e proclamou-se imperador, dando início ao Império Chinês, que durou até o ano de 1912. Sim, eu expliquei na outra aula, ó. A China era governada por imperadores que viviam em Pequim, em um imenso palácio chamado de A Cidade Proibida, de onde eles nunca saíam. Já pensou você viver num lugar assim? O resto do país era administrado por funcionários e mandarins. Esses eram homens muito cultos, nomeados pelo imperador e seus representantes. Lembra que eu expliquei na outra aula, né? Ele queria somente as pessoas cultas aqui ao lado dele, né? Esse governante aqui, né? Depois tem uma curiosidade, ó. Há 2.000 anos, os chineses já produziam uma porcelana muito fina, utilizando a técnica de cozimento de argila,
e fabricavam também a seda. Por isso criavam o bicho da seda e retiravam do casulo das mariposas um fio finíssimo e o transformavam em tecidos maravilhosos. A seda é tão antiga que remonta à pré-história chinesa. Olha que bonita. Agora eu tô lembrando, tô voltando à aula, né, pessoal? Já já nós vamos pra cá, que eu acho que foi ali que eu parei. Ó, estão vendo aqui? A seda, que bonito. Eu acho muito bonito toda essa história, essas cerâmicas, olha. Há muitos e muitos anos, a China é o território mais povoado do mundo e para protegê-la de invasões, os imperadores mandaram construir em sua fronteira uma muralha, que é a Grande Muralha da China. Tudo isso aqui eu já expliquei no vídeo anterior de história, né? Então, agora vamos para os povos da América. Esse eu não expliquei ainda. Você recorda-se de que falamos da passagem do nomadismo para o sedentarismo quando os homens começaram a praticar a agricultura e domesticar os animais? Na América, esse processo teve início por volta de 8.000 anos antes de Cristo, época em que se destacou o plantio do milho, nas terras onde hoje se localiza o México. Então, nessa época, o milho era o produto mais cultivado. Os povos que se formaram na América são mais recentes que os povos já estudados. Vamos conhecê-los? Então, vocês têm aí um círculo verde indicando o México aí, né? Tá vendo? Aí ampliaram aí, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Foi ampliada a figura aqui, ó, representando o México, para vocês poderem visualizar melhor, tá? Vamos lá. Uma das mais antigas sociedades do continente americano é a dos Olmecas, que organizaram um grande centro cultural em São Lourenço. Eles ficaram conhecidos pelas enormes cabeças que esculpiam em pedra por construírem pirâmides. Entretanto, essa sociedade declinou após seu território sofrer com invasões de outros povos. Bom, vamos lá. Estou achando estranho. Tá bom. Na mesma região também se desenvolveu um grupo chamado Zapotecas, que se destacou por meio das obras de irrigação, da produção de cerâmicas e da criação de um calendário e um sistema numérico. Esse grupo estava na região quando os colonizadores europeus chegaram em 1492. Então aqui também tem mais um mapinha mostrando o Império Azteca e o Império Maia. Estão vendo aqui? Então, esses povos aqui. É muito interessante a história desses dois povos. Os maias, os astecas e os incas, tá? Ó, a construção da cidade de Tenochtitlan foi planejada às margens do lago Texcoco. É uma área pantanosa, o que levou seu povo a recorrer às obras de aterro e drenagem. Eles fincaram estacas de madeira no pântano e sobre elas colocaram rochas e terra, assim puderam construir as suas casas, porque o solo não era seguro, então precisou desse aterro. Havia nela várias avenidas onde ergueram inúmeras pirâmides e construíram aquedutos que traziam água das montanhas para os canais. Então era uma vida bem sofrida, né? No início, até se construir os povos e montar as cidades, né? Reunirem seus grupos e as organizações. Observe a seguir uma representação da cidade feita pelos colonizadores espanhóis. Vou mostrar aqui para vocês essa representação, ok, pessoal? Vocês têm aí na apostila de vocês, tá? Ó. Outro grupo importante da região foi o dos maias, que sofreram influência da cultura dos olmecas e com a decadência desse povo foram dominando a região. Os maias formaram várias cidades e para cada uma delas havia um rei que governava em nome de um deus. Muito interessante isso daqui, né? Cada cidade deles tinha um governante e ele era adorado mesmo, né? A maioria da população vivia nas aldeias e por meio de uma rede de estradas que ligavam as várias cidades, podia transitar entre elas para praticar o comércio. Observe novamente o mapa anterior e veja que na região central encontramos os mexicas, os quais dominaram os povos da região, construindo um grande império, ou seja, uma grande área territorial em que o poder se concentrava na figura de um rei ou imperador. Esse povo ficou conhecido por astecas e seu imperador viveu na cidade de Tenochtitlan. Veja ao lado as ruínas dessa cidade. Então tá aqui, ó.
Tem aqui as ruínas da cidade, ok, pessoal? Observem aí. Você tem essas figuras na sua apostila, certo? Então, vamos lá. Próxima página. Página 39, ó. Estudos arqueológicos indicam que na América do Sul, na região onde hoje se localiza o Peru, foi construída a mais antiga cidade da América, a cidade de Caral. Nela viveu uma sociedade bem anterior à dos Olmecas. Erguida aproximadamente em 2627 anos antes de Cristo, Caral se destacou pela construção de várias pirâmides tão antigas quanto as pirâmides do Egito Antigo. Olha aqui as pirâmides deles, ó, bem pertinho aqui, são essas aqui de cima. Eu acho muito interessante toda essa teoria, esse estudo dos arqueólogos que existe aí sobre as pirâmides. Observe abaixo as ruínas, vocês têm aí as ruínas de Caral aí no Peru, estão vendo as pedras aí que delimitam esses lugares. E nessa cidade foram desenvolvidas técnicas de irrigação. Na agricultura, a população cultivava algodão, frutas e vegetais, que trocava por produtos como peixes que vinham do litoral. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, esse povo foi dominado pelos Incas, uma sociedade que organizou um estado militarista, ou seja, baseado na força de um exército equipado e treinado para submeter os outros povos. Ou seja, os Incas queriam governar não só o povo deles, como os outros povos ali dos arredores. Próxima página, página 40. Os Incas eram governados por um imperador, que era chamado de Sapa Inca. Olha que nome engraçado, Sapa Inca, que da cidade de Cusco administrava todo o seu império. Nessa sociedade, o governante tinha uma grande ligação com os deuses, sendo que o Sapa Inca era considerado filho do deus Sol, o principal deles. Então, pessoal, todos esses povos encontraram meios de cada vez mais irem dominando o espaço, territórios, né? Com a sua forma de viver, com as suas regras, com as plantações para o seu consumo e para que fossem feitas trocas por outros produtos que não existiam ali naquele grupo, naquele lugar. Esses imperadores, eles sempre estavam querendo dominar outros povos para impor ali as suas leis, e eles gostavam de ter ao seu lado as pessoas mais cultas, que possuem maior poder aquisitivo, riqueza, né? Eles queriam as pessoas mais importantes da cidade ao seu lado para o ajudar no domínio dos outros povos e também para que fossem cumpridas as leis ali no seu povo, no seu território, certo? Nós temos aqui um diálogo com texto, mas eu vou ajudar vocês já nessas duas questões, tá? Porque eu tenho um quadro e eu vou precisar que vocês façam ele, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, vocês têm a questão 1 aí da página 40, que diz assim, ó, diálogo com texto. Por que nas antigas civilizações surgiu a necessidade de eleger um líder? Por que, gente? Por que foi necessário? Imagina um monte de criança junto, correndo, bagunçando, brincando. Se deixar livre ali, uma hora não sai briga, um pega o outro, um pega o objeto do outro, não quer brincar daquela coisa, outro arruma confusão, xinga alguém. Não tem ali uma organização. Então, é a mesma coisa aqui. Por que nas antigas civilizações surgiu a necessidade de eleger um líder? O que vocês vão colocar aí? Que na medida que os povos foram crescendo, foi preciso o quê? Organizar esse lugar. E para organizar foi necessário um líder que criasse leis para que fossem cumpridas. Ok? Então coloca aí. À medida que os povos foram crescendo, ou que os grupos foram crescendo, né? Naquele lugar foi necessário uma organização. E para que essa organização acontecesse, foi necessário um líder para criar as leis e fazer com que elas fossem cumpridas. Essa é a resposta. Agora a questão 2. A forma de organização política adotada pelas antigas civilizações assemelha-se à forma que temos nos dias atuais? Não. Porque lá os reis, os imperadores,
eles eram tidos como deuses ou próximos aos deuses, né? E eles não eram assim como nós, eleitos pelo povo. Eram pessoas de poder aquisitivo, pessoas importantes, eles tornavam-se reis. Então, nós não, hoje não. Então, qual é a sua resposta? Né? A forma de organização política adotada pelas antigas civilizações assemelha-se à forma que temos nos dias atuais? Não. Justifique a sua resposta. Não. Hoje em dia, os governos são eleitos, ou governadores, são eleitos pelo voto, tá? Não, hoje em dia os governadores são eleitos pelo voto. Não, hoje em dia votamos nas urnas para que os nossos governantes possam ser eleitos. Não, porque escolhemos os nossos candidatos e votamos nele para que ele possa reger as suas leis aí no nosso país. O professor engasgou legal, agora vocês viram, né? Ou coloca bem simples, não, hoje em dia a maioria dos governos são eleitos pelo voto, ok? Essa dramatização aqui, gente, eu vou explicar para vocês, mas não vai ser possível, tá? A gente fazer isso, ó. Sua professora dividirá a sala em pequenos grupos. Não vai dar. Cada grupo deverá escolher um dos povos abaixo e fazer uma apresentação sobre ele à turma. Inicialmente, vocês deverão fazer uma pesquisa para apresentar novos detalhes sobre o modo de vida da civilização escolhida. Então, eu tenho aí curiosidade e organização dos povos. Você tem o que eu falei aqui, tá? Você tem outras muitas informações na internet que você pode pesquisar, curiosidades sobre um desses povos: China, Egito, Maias e Incas. Tá? São 4 povos. O que você vai fazer para mim? Não vai ter como fazer uma dramatização nem nada disso. Então, nesse quadro do lado aqui, você escolheu o seu povo aí que você quer. Vamos supor, eu gosto dos maias. Dos maias ou dos incas? Vai, dos maias. Então, eu quero que você escreva nesse quadro aqui de atividade, não precisa desenhar. Escreva uma curiosidade, uma informação que você achar interessante sobre o povo que você escolheu. 2, 3 linhas é o suficiente para isso. Você vai lá, escolhe um daqueles 4 povos, leia alguma coisa sobre eles ou utilize o que tem na apostila e escreve aqui para mim a curiosidade que você escolheu. Mas em cima coloca aqui, igual eu colocaria, os maias. E aqui coloca uma curiosidade sobre eles. Ok, pessoal? Então, para hoje, a nossa atividade de história é essa. Vocês me desculpem se eu voltei um pouquinho a matéria, tá? Mas foi bom que a gente relembrou um pouquinho com a leitura. Então, mãos à obra, tá, pessoal? Boa atividade para vocês. Beijo!